1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Eu queria que você, como igreja do Senhor, entendesse algo muito poderoso, muito precioso. O oceano, o mar, ele não está sendo criado, ele já foi criado. Todas as espécies, os peixes, os animais aquáticos que existem já estão lá no mar. Eu quero que você entenda isso. Existe um nível de profundidade que o homem consegue ir com um balão de oxigênio. Existe um nível de profundidade que o homem consegue ir com um submarino. Mas existem níveis de profundidade no oceano que nenhum homem ainda explorou. Mas eu quero te dizer, queridos, que aquilo que está no mais profundo do mar pode não estar revelado ao homem, mas ele já existe. Você entende isso? Presta bastante atenção. Qual é a importância de você estar na igreja? Qual é a importância do Espírito Santo iluminando a palavra? Jesus disse aos discípulos que muito do que Jesus estava dizendo para eles, eles não conseguiam entender. Agora vocês não podem entender, mas chegará o tempo que vocês entenderão. Ok? Então Jesus estava trazendo um despertar de que existiam coisas que Jesus falava, que já estava disponível, mas não podia ser revelado, porque o homem não tinha aquela capacidade de mergulhar mais profundo em Deus. Você entende isso? Agora, na dispensação que nós estamos, na dispensação da graça, onde o Espírito Santo habita em nós, Jesus disse que quando o Espírito da verdade viesse, ele faria a lembrança daquilo que Jesus falou, e junto com essa lembrança, ele iria trazer uma lembrança com esclarecimento, com revelação daquilo que Jesus sabia, daquilo que Jesus já entendia que estava disponível, mas naquele tempo não podia ser revelado, porque não havia capacidade de compreensão. Então, cada vez que nós mergulhamos na palavra de Deus, cada vez que nós nos rendemos ao mover do Espírito Santo, aí nós começamos a receber e entender o que a palavra de Deus diz, que evangelho é novidade de vida. Diga comigo, o evangelho é novidade de vida. Mas por que é novidade de vida? Não é porque uma vida nova está sendo dada para nós. Essa vida nova já nos foi dada. Acontece que o Evangelho revela essa vida para nós. Você está entendendo isso? Ela mostra para nós aquilo que está disponível, mas que nós não entendíamos. Por isso que cada vez que eu me aproximo de Deus, eu vou desfrutar daquilo que a palavra de Deus diz. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu quero te dar uma boa notícia hoje. Não existe dia melhor do que o de hoje, a não ser o dia de amanhã. Isso nos remete a guardar o nosso coração de não criar expectativa negativa para o dia de amanhã. Você está entendendo isso, queridos? Preste atenção, porque até para o servo de Deus, se ele tiver o entendimento de que amanhã ele vai para a glória, ele tem que ter o entendimento de que amanhã ele vai ser promovido para um lugar onde nós estamos sendo preparados a cada dia, que é o nosso destino eterno, viver eternamente com o papai. Quem está entendendo isso? Na Bíblia tem vários relatos de homens de Deus que eles sabiam que Deus estava para chamá-los. Nós temos hoje relatos de pessoas que sabem, porque sabem, como servos de Deus, na sua ditosa velhice, e ele sabe porque sabe, reúne. Quantas situações nós ouvimos esse testemunho de patriarcas, matriarcas, reúne a família, homens e mulheres de Deus, cristãos, tementes ao Senhor, de comunhão com Deus, que diz, olha, eu sinto que papai vem me chamar, eu estou subindo para morar com ele. E até com essa expectativa de se
de sair dessa dimensão que nós estamos, é visto como alegria e como promoção, porque melhor é estar com o Senhor do que estar aqui. O próprio apóstolo Paulo, com entendimento, ele disse isso. Então nós precisamos saber que o dia de amanhã sempre tem o melhor para nós. Deus está preparando o melhor para nós. Mas nós precisamos entender, discernir as coisas do Senhor. Então olha o que é que hoje nós vamos participar da ceia. Aí veja que é em 1 Coríntios capítulo 11, o próprio Paulo, e eu queria que você entendesse isso, para você entender a importância do Espírito Santo. O próprio Paulo, ele não viu Jesus pessoalmente. Quando Paulo se converteu, ele não tinha tido nenhuma oportunidade pessoal com Jesus. Mas Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Deixa eu te dizer algo muito poderoso. Ainda hoje, você pode receber visitação de Jesus, através da palavra, através de inspirações, de revelações, que o próprio Jesus trouxe. Você está entendendo, queridos? O que nós temos que guardar o nosso coração. E no Rema, no Centro de Treinamento Bíblico, nós temos uma matéria chamada Doutrinas Básicas da Bíblia. Então, eu quero te dizer, queridos, que eu acredito em aparições de Jesus. Mas eu não acredito em aparições de Jesus criando uma doutrina que o próprio Jesus já deixou estabelecido e ele vir aparecer para mudar uma doutrina que já está escrita. Quem está entendendo isso? É assim que se criam seitas. Pessoas que dizem que tiveram uma visão de Deus, uma visão de Jesus, e que Jesus revelou algo tão extraordinário que é uma doutrina diferente daquilo que o próprio Jesus estabeleceu. Então isso não tem sustentação, mas uma visitação de Jesus dentro daquilo que a palavra de Deus fala, é possível sim. Amém, queridos? Então Paulo recebeu visitação de Jesus e Jesus começou a mostrar para ele o que era que significava a ceia do Senhor. E quando chega no versículo 29, volta lá, Paulo diz assim, e se referindo à ceia do Senhor, ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Versículo 30. Eis a razão. Vamos receber aqui hoje à noite uma resposta daquilo que às vezes nós questionamos. Como é que crente anda doente? Por que é que crente anda com uma vida desgraçada, sofrendo? Parece que só vive no aperto, na dificuldade. E às vezes as pessoas acham melhor colocar a culpa em Deus, porque Deus naquele dia amanheceu de mau humor e decidiu brincar com os seus filhos, brincar de provar a vida dos filhos. Mas Paulo diz: eis a razão, porque há entre vós quem? Diga comigo, a igreja. Diga comigo, igreja. Diga, eu faço parte da igreja. Você sabe que a igreja somos nós? Você tem essa convicção? Então ele diz: é por isso que há entre vós muitos. Diga comigo, muitos. Mas repita isso comigo, diga, mas não todos. Então eu e você, espero que estejamos fora desse grupo de pessoas chamado muitos envolvidos aqui nesse cenário. Então ele diz, muitos fracos, e aí subentenda você, o que é que significa esse fraco e em qualquer área, porque ele não diz ali, mas ele diz muitos fracos e doentes e não poucos os que morrem. Crente morrendo fora do tempo. Você está entendendo isso, queridos? Morrendo precocemente, prematuramente. Só que eu quero que você entenda o que é que significa discernir. Volta lá, versículo 29, para você entender isso hoje à noite. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo
para si. Diga comigo, juízo. Não é justiça, é juízo. As pessoas confundem justiça com juízo. Juízo significa uma intervenção, vamos dizer assim, antecipada daquilo que está preparado para os desobedientes. Amém? Você precisa saber que existe o juízo, presta atenção, o juízo da igreja. Ora, se eu sou igreja e Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, existe risco de no dia do juízo eu ser julgado para viver eternamente separado de Deus? Presta atenção. Se Jesus vai vir buscar a sua igreja, e a Bíblia diz que virá juízo tanto para os filhos de Deus como para os incrédulos, o juízo de Deus para a igreja é chamado de tribunal de Cristo. Quando Jesus vier, agora, nessa dispensação que nós estamos aguardando, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão, os que estiverem vivos irão ser arrebatados. A Bíblia diz que iremos todos nos encontrar com o Senhor nos ares. Nesse momento, a igreja, que são os que já morreram em Cristo, e esses que estão vivos, vão entrar em juízo. Mas presta atenção, você que é igreja, não tenha medo, esse juízo não é para mandar ninguém para o inferno não. Não é um juízo que alguém corre o risco de ir para o inferno. Porque se fosse para ir para o inferno, não seria arrebatado. Porque a Bíblia está falando exatamente que vai ser arrebatado e vai ser ressuscitado os que morreram em Cristo. Então Deus não muda essa sentença. Se eu sou igreja e eu morrer com Cristo, eu vou viver eternamente com o Senhor, mas eu vou passar pelo tribunal de Cristo para desfrutar dos galardões que a Bíblia promete para os seus filhos. Isso você vai ver na matéria escatologia. Amém? Preste atenção. Só que quando a Bíblia fala sobre discernir o corpo de Cristo para não trazer juízo para si, juízo significa muitas vezes a antecipação de algumas situações que não deveriam acontecer nesse período, e por causa de praticar sem discernir o corpo de Cristo. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Efésios. Vamos entender um pouquinho o que é que significa esse discernir, compreender, saber o que realmente essa obra da cruz fez por nós. Muitas pessoas pensam que comer indignamente, no versículo, não, mas aqui mesmo, volta lá, o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si mesmo. Verso 30, bota lá. Por essa razão, 31. Vai lá o 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Verso 32. Aí ele diz assim: pois quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Presta atenção. Então, Efésios capítulo 2 vai trazer o entendimento de que você precisa discernir o corpo de Cristo. Às vezes nós pensamos que discernir o corpo de Cristo, ou quem come e bebe sem discernir o corpo, significa apenas pessoas que estão em pecado, fora da comunhão da igreja. E achamos que fulano não está discernindo o corpo de Cristo, ou seja, é alguém que está em pecado. Deixa eu lembrar algo para você aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha para cá para eu explicar algo para você. Antes de Jesus vir, morrer e ressuscitar, só existiam dois grupos de pessoas: gentio
que não tinha aliança com Deus, desgarrados de Deus, adorando outros deuses, gentio. E judeu, o povo da aliança, da descendência de Abraão, que andava com Deus, mesmo desobedecendo, mas era o povo que Deus chamava para renovar as alianças e fazer com que o plano dele se estabelecesse aqui na terra. Então, gentio e judeu. Só que gentio e judeu, eles se diferenciavam por alguns critérios. Por exemplo, o gentio, ele não era circuncidado na carne, ele não tinha um sinal de aliança no seu corpo. O judeu tinha, por uma ordenança divina. Só que quando Jesus vem, morre e ressuscita, ele está criando agora um novo povo, chamado Igreja do Senhor. Esse novo povo não tem mais nenhum vínculo com circuncisão, nem com incircuncisão, porque agora a marca, o sinal de aliança é no coração. Está entendendo isso? Aí agora você precisa entender que quem aqui não é judeu? Quem aqui não vem de uma família judia? Quem aqui não é? Eu mesmo não sou. Então você talvez não tenha histórico de circuncisão na sua família. Então deixa eu te dizer, eu e você somos da linhagem do gentio. Amém? Você antes de se converter, você não tinha aliança com Deus, desgarrado de Deus, inimigo de Deus. Então estávamos na categoria de gentio. Existia e existe ainda hoje os judeus, que eles até olham para Jesus, mas nem creem em Jesus, porque eles ainda estão esperando o Messias. Mas mesmo assim eles se sentem salvos, porque eles são da linhagem de Abraão. Só que você precisa entender que agora o contexto não significa mais ser judeu ou ser gentio. Agora o contexto é ser igreja. Diga, eu sou igreja. Se você não tem essa convicção, basta você receber Jesus como único e suficiente Salvador e você passa a ser igreja. Amém? Mas vamos lá, que eu preciso agir. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida. Queridos, isso aqui é a minha realidade. Isso é quem eu era. Eu não sei se você vai se identificar nesse texto, mas eu sinto que eu era essa pessoa aqui. Ele vos deu vida, falando comigo, Paulo. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, né? Amizades, o pecado dominando, isso é o curso do mundo, mentalidade mesmo de quem faz o que quer. Então, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, influências demoníacas conduzindo nossa vida, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, essa influência que estava sobre nós, ela não deixou de existir, ela continua no mundo, não mais em nós. Amém? Nós não estamos mais debaixo dessa influência. Versículo 3: Entre os quais, esses do mundo, também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Diga comigo, inclinação da carne. Veja que inclinação da carne não cabe mais para mim, não cabe mais para você. Ele está falando de um mundo, de um povo que está debaixo de outra influência, que não somos nós. Se você está debaixo dessa influência, precisa se converter. Amém? Vamos lá. E éramos por natureza, diga comigo, natureza, filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Deus não matou ninguém, o pecado foi quem matou o homem, e essa morte aqui era morte espiritual, separação de Deus, amém? Então ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos, veja que eu, pastor Leonildo, que hoje estou falando com você, estou reconhecendo através desse texto que eu antes estava morto. Mas eu nunca morri fisicamente. Desde que eu nasci do ventre da minha mãe, hoje estou com 53 anos e eu sempre estive vivo fisicamente. Mas tinha um período na minha vida que eu estava morto espiritualmente, separado de Deus por causa dos pecados, dos delitos cometidos. Você está entendendo isso? Aí agora ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, olha agora o que aconteceu. Se eu estava morto por causa do pecado, agora ele diz no versículo 6. Se eu recebi, versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Veja que Cristo morreu e ressuscitou para a vida. Se eu estava morto nos meus delitos e pecados, e eu creio que Jesus morreu para pagar o pecado que me matou, espiritualmente, agora, do mesmo jeito que eu creio que Jesus morreu para pagar o pecado que me matou, agora o pecado que me matou não tem mais poder de me manter morto, porque como Cristo ressuscitou para a vida, eu também ressuscitei juntamente com Ele. É por isso que eu nasci de novo, que eu sou uma nova criatura. Embora eu só nasci fisicamente uma única vez, no dia 10 de maio de 1965, eu nasci fisicamente. Só que eu nasci fisicamente e fisicamente eu nunca tinha morrido. Mas a Bíblia diz que por causa do pecado eu estava morto. Mas a mesma Bíblia diz que eu que estava morto por causa do pecado, também nasci de novo em Cristo Jesus. Você está entendendo isso? Aí ele diz, versículo 7. Por que eu nasci com ele? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Suprema riqueza da sua graça. Ou seja, a graça de Deus, queridos, foi quem interviu. Foi por causa da graça de Deus que eu não merecia, nem eu tinha capacidade em mim mesmo de nascer de novo, de sair da morte espiritual, de ter uma vida nova, de ter uma vida plena e abundante. Foi a graça de Deus. É isso que eu e você estamos celebrando hoje à noite, que a graça de Deus olhou para mim, olhou para você, e Ele com a sua misericórdia disse, coitados, estão mortos nos seus delitos e pecados, e por si só não podem fazer nada. Mas como eu sei que o pecado só pode ser retirado com a morte, porque o salário do pecado é a morte, e se eu e você tivéssemos que pagar o nosso pecado com a nossa própria morte, esse pecado ele não seria pago. Por quê? Porque o pecado, presta atenção, a morte de um pecador não tem poder de aniquilar o pecado. Presta atenção, como é que eu que estou devendo a Sheila, e Dr. Eberson também está devendo a Sheila, e ele deve 10 mil reais, e eu também devo 10 mil reais. Como é que eu chego para ela e digo assim, olha, eu vou pagar a dívida de Eberson? Aí ela vai dizer assim, mas como você pode pagar a dívida dele se você também é caloteiro? Se você também deve? Que moral você tem, que peso, que resposta, que resultado vai ter? Não, você não tem moral para pagar a dívida de ninguém. Pague primeiro a sua, porque você também é devedor. Quem está entendendo isso? Por isso que Jesus, sem ser devedor ao pecado, veio para pagar o meu pecado e o seu. E a justiça de Deus aceitou o pagamento dele, porque ele não tinha dívida nele. Ele não tinha pecado nele mesmo. Por isso que a justiça de Deus aceitou o pagamento de Jesus por mim e por você. Aí ele diz no versículo 7, que ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Essa bondade de Deus, ela veio numa embalagem, ela veio num pacote, vamos dizer assim, chamado Jesus Cristo. Foi a forma de Deus nos alcançar. Mandou a graça dele, o amor dele, em forma da pessoa de Jesus Cristo, para nos alcançar. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. Entenda isso, irmãos. O céu nos espera porque Deus decidiu vir ao nosso encontro. Então ele diz, não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? É um presente, é uma dádiva. Versículo 9, não de obras. Não adianta, querido, você está vendo aqui, nós estamos com a campanha da cesta básica. Estou colocando aqui para lembrar para você, eu não vou nem mais estar falando na campanha. Eu acho que você olhando a cesta aqui, você já entende. Isso é uma forma de mostrar para você que a nossa igreja distribui alimentos
juntamente com a sua cooperação. Então traga uma cesta básica para a gente abençoar famílias. Mas deixa eu te dizer, não fica pensando que você por dar uma cesta básica, ou 100, 200 cestas básicas, você está melhorando a tua situação com o Papai do Céu. Deus não vai te amar porque você vai dar uma cesta básica ou você vai dar 100 cestas básicas. Ele te ama porque antes mesmo de você pensar em fazer qualquer benefício para outra pessoa, Ele já te amava em Cristo Jesus. Amém? Mas Ele diz que as boas obras, isso que nós fazemos, Deus já preparou antes para os filhos dele fazer, para eu e você fazer. Mas fazer com o entendimento de que eu não faço boa obra para ficar bom na fita com Deus. Mas eu faço boas obras porque eu sei que como filho de Deus é um princípio que eu devo praticar. Porque Deus preparou essas oportunidades para eu praticar como filho dele. Então ele diz aqui, olha, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então eu não faço boas obras para ser criado por Ele. Eu faço boas obras porque eu já fui criado por Ele. Você está entendendo isso, queridos? Criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais, as boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Versículo 11, falando agora sobre discernir. Portanto, lembrai-vos, e isso é o discernimento do corpo de Cristo, você precisa participar com esse entendimento. Lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Você sabe que o que nós celebramos aqui é a última aliança que a humanidade presenciou? A aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Toda aliança requer derramamento de sangue. E essa aliança que Cristo fez foi de uma vez por todas. Porque os homens faziam alianças, mas os homens falhavam nas suas alianças. E agora Deus mandou Jesus para fazer uma aliança plena. Não precisa mais sacrificar, não precisa mais fazer aliança. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Presta atenção. Como é que eu posso discernir o corpo de Cristo, participando da ceia, se ele diz não participe sem discernir o corpo? Aí eu vou participar da ceia, porque todo mundo está vindo para a fila. Eu acho bonito todo mundo vir para a fila. O que é que vão pensar de mim? Mas presta atenção. Como é que você se sente abandonado por Deus, que Deus não te ama? Você não sabe nem se a salvação te espera e vai participar da ceia. Discernir o corpo é ter entendimento do que o corpo de Cristo e o sangue dele fez por mim e por você. Isso é discernir. Então ele diz aqui, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, aproximados pelo sangue de Cristo. Ao participar você tem que ter convicção que você é um com Ele. Se você se sente fora da comunhão, se você se sente fora do Senhor, você realmente está sem discernir o corpo de Cristo. Verso 14, porque Ele é, diga comigo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos, diga comigo ambos. Quem são esses ambos? Gentio e judeu. Ok? Não existe mais, diante de Deus, diante da sociedade existe gentio, judeu. Mas para nós e para Deus não existe mais judeu, não existe mais gentio, não existe mais outro povo diante de Deus que não seja o povo dele. O povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede de separação, como é que eu posso participar de uma ceia, se eu estou dizendo que eu discerno o corpo de Cristo e não me sinto um com Ele? Ah, será que Deus escuta minhas orações? Isso é não discernir o corpo de Cristo. Isso é não entender o que a obra de Cristo fez.
Você tem que participar com entendimento. Você é filho, você é herdeiro, tudo que ele fez é para você, você é merecedor e o céu te espera. Se eu fizer uma pergunta para você hoje, aqui e agora, não precisa você responder, mas reflita qual seria a sua resposta. Se eu perguntasse assim, se você morrer hoje, você vai para onde? Um filho de Deus tem que ter convicção. Eu vou para o céu porque Jesus me comprou. Ele pagou tudo aquilo que me impedia de morar no céu, que era o pecado. E Jesus pagou o pecado com o sangue dele. Por isso que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Vou morar eternamente com o Papai do céu. Queridos, isso é um presente, uma dádiva que ele nos deu. E o mundo não entende isso. Se você disser que se morrer hoje você vai para o céu, quem não entende isso diz, mas é muito arrogante. Quem é esse que pode dizer que vai para o céu? Que prepotente é esse? Arrogante espiritual. Mas sabe que agrada a Deus você entender e aceitar o que ele fez por você? Você viver essa realidade? Por isso que você precisa ter essa consciência. Eu vou para o céu, porque o céu me espera. Amém? De ambos fez um e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio da inimizade. No meio, a inimizade. Versículo 15. Aboliu na sua carne. Aqui entra o corpo. Está entendendo isso? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Meu Deus do céu, você não está entendendo. Gentil e judeu, em Cristo os dois se formam num novo homem. Fazendo a paz. E reconciliasse ambos. Não é que um era inimigo do outro. Não é nesse contexto. É que cada um que se achava distante de Deus, ou que precisava praticar algumas coisas para ser aceito por Deus, cada um nas suas formas de pensar e de agir, tinha que cair tudo por terra e entender que os dois agora, todos são um em Cristo Jesus, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade. E vindo, quando Jesus veio, evangelizou paz a vós outros que estavas longe, e paz também aos que estavam perto. Quem estava longe? Gentil. Quem estava perto? Judeu. Quem está entendendo isso? Então dos dois fez um só. Versículo 18. Porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Como é que anda a sua consciência de acesso ao Pai? Eu quero corrigir você hoje à noite pelo Espírito. Não participe da ceia se você não entende que você já tem acesso ao Pai. Mas o Senhor, Ele está mandando você examinar a si mesmo. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e não coma. Não é isso que Ele diz. A ceia, ela é inclusiva. A ceia é para mostrar que a obra da cruz tem poder de restaurar tudo aquilo que você pode ter entrado aqui achando que não está restaurado na sua vida. Quem está entendendo isso? Pessoas podem chegar aqui e dizer, meu Deus, eu estou indigno de participar da ceia, porque essa semana eu menti, essa semana eu fiz isso, ou eu nem fiz nada, mas eu sei lá, estou me sentindo assim, meio desanimado. Você precisa entender que esse sangue que representa o suco de uva, ele não perdeu o prazo de validade. Ele não coagulou, ele continua com o mesmo poder. Louvado seja o nome do Senhor. Você parece que não está entendendo isso. Não importa como você entrou aqui, se você decidir crer que esta obra da cruz, ela tem o mesmo poder que a palavra de Deus está dizendo, ela restaura você hoje à noite. Ela apaga todos os teus pecados, ela te faz uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e o teu nome está escrito no livro da vida. Por isso que o Senhor quer te dar vida nova. Na verdade, é como no fundo do mar que eu comecei dando o exemplo. Já existe esses seres que o homem ainda não descobriu, já está no fundo do mar. Quem está entendendo isso?
Essa vida nova que eu e você muitas vezes estamos desejando, ela já existe, já está disponível. É só você entender na palavra que você já tem, que já foi lhe dado, que lhe pertence. Versículo 19. Assim já não sois. Se você se sente estrangeiro, você não está discernindo o corpo. Assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Meu Deus. Presta atenção. Não é difícil pessoas dizerem assim, porque eu não tenho família. A minha família para mim parece que nem existe. Eu não tenho valor para as pessoas. Nós, queridos, somos levados a um nível de clausura mental, onde nós aceitamos alguns estilos de vida, mas deixa eu te dizer, ninguém pode dar o que não tem. Se você acha que estava dentro dessa família, porque você conheceu, viveu esse cenário de uma família que te rejeita, mas deixa eu te dizer, ou que te rejeitou, deixa eu te dizer, você está sendo apresentado a um cenário de um Pai eterno, todo-poderoso, que nunca te rejeitou. Só que você não sabia disso, mas Ele está se apresentando para você hoje à noite, dizendo que te ama, que cuida de você. Aí deixa eu te dizer, às vezes nós ficamos pensando, meu pai nunca me deu um abraço. Deixa eu lhe dizer, um pai que nunca deu um abraço, ele pode hoje receber o abraço de um filho renovado pela palavra. Porque quando eu entendo quem eu sou em Deus, eu deixo de ser a carência, eu deixo de ser a falta e eu sou o supridor. Eu deixo de ser a vítima, eu deixo de ser a cauda e passo a ser cabeça. Eu passo a resolver as feridas na alma. Eu passo a resolver aquilo que muitas vezes o diabo trazia imposição para mim com mentiras. Você está entendendo isso, queridos? Nós precisamos levantar a nossa vida por dentro, sabendo que Deus, antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, Ele já sabia que eu e você ia habitar aqui na terra e já tinha providenciado tudo que nós precisamos. Deixa eu lhe dizer, é melhor sair do cenário da murmuração, do espírito de inferioridade, da carência e começar a ser alimentado, ser fortalecido, ser abastecido por esse amor que é incondicional, que não tem limites, que não tem reputação, que não tem vergonha de amar, que não tem vergonha de dizer que ama, porque você vê que a Bíblia diz que Deus, Ele nos amou. Já imaginou Deus dizendo para nós que éramos pecadores, miseráveis, inimigos de Deus, e Ele dizendo, filho, eu sempre te amei. Às vezes nós temos vergonha de vir para a igreja. Deus, em Cristo, não teve vergonha de ficar praticamente nu numa cruz, humilhado. Jesus, Ele como Filho de Deus, jogou a reputação dele na lata do lixo para dizer que te amava. Eu e você precisamos jogar a nossa reputação na lata do lixo para dizer que amamos a Deus e também para dizer que amamos aquele que Deus diz que já existe amor no nosso coração por essas pessoas. Diga, eu posso amar. Eu posso amar. Oh, aleluia. Aleluia. Teve um tempo na minha vida, presta atenção. Vou dizer isso agora, nós vamos encerrar. Teve um tempo na minha vida que o diabo lançou uma mentira no meu coração. E por muito tempo na minha vida, eu tinha medo. Logo no início do meu relacionamento com Sheila, eu tinha medo de dizer que a amava. Porque eu era tão vazio, eu era tão inseguro. O diabo encontrava tanta fragilidade em mim, que ele botava na minha cabeça, se você disser que ama, você vai ficar na mão dela. Olha o nível de pensamento. Ela vai confiar que eu sou apaixonado por ela. Veja como é que o diabo fazia. Ele fazia com que eu questionasse o caráter
e a idoneidade da minha mulher, da minha namorada na época. Depois nós noivamos nesse período. Então ele fazia com que, independente do comportamento dela, eu me armava e dizia: eu não posso dizer que eu amo, porque se eu disser que eu amo, ela vai, eu vou, me perdoe a expressão, mas lá na Paraíba tem essa expressão: vou comer na mão dela. Aqui tem essa expressão: eu vou botar fulano para comer na minha mão. Ou seja, você transforma um cenário onde a pessoa fica tão refém que você diz: venha comer aqui na minha mão. E a pessoa tem que obedecer, fica refém daquela situação. E o diabo dizia para mim que quanto mais eu dissesse que amava minha mulher, mais frágil ficava meu relacionamento e mais inseguro eu ia ficar. Mas louvado seja o nome do Senhor, que essa palavra me libertou. E eu entendi, queridos, que quando eu digo que amo, eu estou colocando raízes no meu relacionamento. Eu estou colocando uma sustentação, uma segurança. E sabe, queridos, que quando isso saiu do meu coração, sabe o que foi que eu fiz? Um dia estava Sheila, não sei se ela lembra disso, namorados ainda, não sei se já noivo. Estava ela num salão, ou era numa loja, no centro da cidade de Campina Grande. Eu passei numa loja de flores, numa floricultura, comprei um buquê, descobri que ela estava nessa loja e mandei o jovem deixar lá e dizer para todo mundo, no meio de todo mundo, que era uma demonstração do meu amor por ela, publicamente. Porque eu fui liberto. Eu não tenho mais problema, ao contrário, o meu relacionamento é muito mais seguro, porque não tem um dia sequer que eu não diga que ame minha mulher. Às vezes a gente está conversando, liga um para o outro: tá bom, amor, te amo, beijo, tchau. Não é porque sai da boca sem vida, não. Eu digo que amo porque amo de fato. E talvez, qual foi a última vez que sua mulher ou seu marido ouviu da sua boca que você o ama ou que você a ama? Que tal você ser liberto hoje à noite? Que tal você decidir que é possível sim construir um relacionamento de confiança, de segurança na palavra? Sabe por quê, querido? Porque eu aprendi que o que sustenta o meu relacionamento com a minha mulher não é eu dizer que a amo, é eu saber que ela ama meu pai. Ela ama Deus de uma forma tal que ela não me trai. Por que ela não me trai? Porque ela tem amor por mim o suficiente para isso? Não, ela tem amor a Deus o suficiente para não trair Deus. E ela sabe que se me trair, ela está traindo Deus. E vice-versa. Então o nosso relacionamento, queridos, é sustentado nessa segurança, nessa confiança. Por isso, queridos, que hoje à noite nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas, versículo, abre lá, 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 27. 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Presta atenção. O que significa réu? Culpado. Ok? Presta atenção. Quando é que eu me sinto culpado do sangue de Jesus? Quando eu torno em vão o que ele fez. Então ele morreu inocente e o valor da obra que ele fez não tem valor. Por quê? Porque eu não aceito o pagamento do meu pecado. Presta atenção. Se eu não aceito o pagamento do meu pecado, eu torno Jesus culpado. Quem está entendendo isso? Presta atenção. E se eu o torno culpado e eu não aceito, significa dizer que, embora eu não estivesse lá, fazendo aquele, perfurando Jesus, matando ele fisicamente, mas o pecado que ainda está em mim, porque eu não discerni e eu não aceitei, esse pecado que está em mim, faz com que eu seja culpado da morte de Jesus. Se eu reconheço, eu não sou réu, eu não sou culpado. Por quê? Porque eu recebo como presente. E eu não posso ser culpado daquilo que foi Deus que decidiu fazer por mim. Quem está entendendo isso?
Eu não posso receber a culpa da morte de Jesus, porque foi Deus que decidiu pagar por mim. Então eu aceito e me alegro com a morte dele, porque foi a morte dele que me resgatou. Se a morte de Jesus agradou a Deus, porque a Bíblia diz em Isaías 53, versículo 5, 6, que versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar na cruz em meu lugar, porque a Bíblia diz que Deus via o resultado daquela obra, que era eu e você hoje à noite, podendo celebrar e aceitar esse pagamento. Louvado seja Deus. Presta atenção, agora versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e não coma. É isso que ele diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Entenda o poder da cruz. E se porventura tem algum tipo de condenação, algum tipo de julgo que pode te impedir de você se excluir, ele diz, discirna hoje à noite. Aprenda a discernir o poder da obra e desfrute dela. Você está entendendo isso? Fique de pé em nome de Jesus. Porque ele diz, discirna e coma do pão e beba do cálice. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. E eu quero que você tenha entendimento do que isso representa. Se você está preso a pecado, entenda que tem poder para você se livrar. E o ato de participar é uma demonstração que o meu coração está desfrutando dessa comunhão com o Senhor. Pai, nós pregamos a Tua palavra. E nós sabemos, Pai, que a obra da cruz já nos deu tudo aquilo que muitas vezes nós estamos vindo buscar na igreja. Cura, libertação, paz, provisão, mudança de cenário na nossa vida, na nossa família. Tudo isso a obra da cruz já fez. Por isso, Pai, que eu oro para que a Tua igreja aprenda a discernir o Teu corpo, discernir o Teu sangue, entender o que significa a obra da cruz e saber que se existe ainda algum pecado que parece que está acorrentando e prendendo alguém hoje à noite, que haja entendimento, Pai, que esse pecado não tem poder sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos. Que hoje à noite nós podemos quebrar qualquer acordo, qualquer pacto com as trevas, com o pecado, com uma vida que não agrada ao Senhor, para que nós possamos dar um testemunho digno de que nós verdadeiramente somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que nos últimos dias o Senhor está buscando uma igreja que testemunha da Tua palavra com a própria vida. E eu creio, Pai, que eu estou olhando aqui hoje à noite para homens e mulheres que são cartas vivas do Teu Evangelho. Homens e mulheres de que não tem de que se envergonhar. Homens e mulheres, Pai, que podem abrir a boca dizendo que são nascidos de novo, porque a vida deles testificam de que eles não estão enraizados em coisas que a Tua palavra não pode aprovar. Muito obrigado por esse novo tempo. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de participar da ceia e entender, Senhor, que nós já temos aquilo que o Senhor disse que nós temos. Que nós já somos aquilo que o Senhor diz que nós já somos e que nós podemos aquilo que o Senhor diz que nós podemos. Pai, nós consagramos esse pão como a Tua palavra diz, representando o Teu corpo que foi partido por nós. O véu do templo se rasgou. Aquilo que nos separava já não separa mais. E nós consagramos esses elementos a Ti hoje à noite. Em nome de Jesus, consagramos esse suco de uva, Pai, como a Tua palavra diz, como sendo verdadeiramente o sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados, que nos colocou em santidade, que aquilo que poderia trazer julgo e condenação para nós já não prevalece mais por causa do poder desse sangue. Por isso nós consagramos esse elemento a Ti, Pai, de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.